Páscoa, uma data utilizada para celebrar o período de ressurreição, a renovação, trazendo a esperança de salvação para a humanidade, que é comemorada utilizando de ovos de uma deusa nórdica, preenchidos com a evolução da culinária azteca. Mitzvah. A data da Páscoa, que é conhecida em hebraico como Pesach, remonta ao período relatado no livro de Êxodo, na Bíblia. Como sendo o período que onde o povo hebreu se encontrava em regime de escravidão em terras egípcias pelo faraó, que se negava a libertar o povo hebreu que estava cativo em suas terras. Então, com isso, Deus resolve mandar as famosas 10 pragas do Egito, que nada mais é do que uma forma de persuasão da parte de Deus para poder forçar o faraó a libertar o seu povo, enviando rãs, gafanhoto e granizo. Bom, se eu tivesse criado o universo, eu teria feito de outra forma. Eu teria invocado Velociraptors, T-Rex, Alossauro, Pterodáctilos e Brachiosauro. E tinha espalhado eles pelo Egito e tinha devastado aquelas terras. E também, pela ironia da situação, eu teria invocado outro Chicxulub bem no colo do faraó. Mas longe de mim querer julgar. Cada um utiliza da metodologia de convencimento que se acha viável. E óbvio que o faraó não se intimidou nem um pouco com as pragas iniciais enviadas por Deus e manteve a sua posição firme de continuar mantendo o povo hebreu cativo em suas terras, o que levou Deus a enviar pragas e mais pragas, uma após outra, até que chegou a 10ª praga, que era o envio do anjo da morte, que ceifaria os primogênitos das terras do faraó. E para proteger o povo hebreu da fúria do anjo da morte, o povo hebreu foi orientado por Deus a manchar o umbral das suas portas com sangue de um cordeiro. E com esse sinal, o anjo da morte pouparia aquela casa que teria o seu umbral da porta manchado com sangue do cordeiro e passaria sobre essas casas. Passaria e pouparia as casas que estiverem marcadas com esse sinal. Daí a origem do nome Páscoa. Pesach, em hebraico, que significa passagem. Passagem sobre água. De acordo com a tradição cristã, a Páscoa, do latim Pascha, é a data onde se relembra a crucificação de Jesus e se celebra com júbilo a sua ressurreição e ascensão aos céus. E esse episódio traz consigo uma nova esperança para a humanidade, de acordo com os adeptos da crença, que a humanidade tem uma nova oportunidade de ascensão ao plano divino, ao plano espiritual, com a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. E para os cristãos, por conta do sincretismo religioso, se oficializou o domingo como sendo o dia oficial de culto
a Deus, Sunday. E assim a data da Páscoa se oficializou como sendo o primeiro domingo após a primeira lua cheia do primeiro equinócio do primeiro semestre do ano. Sendo assim, também existiam várias religiões, vários povos ao redor do mundo que celebravam esse mesmo período, só que atribuídos a tradições diferentes e a deuses diferentes também. Assim, existia uma deusa nórdica, conhecida pelo nome de Eostre, ou Ostara, ou Ostera, vai depender da tradução que tu tiver acesso. Então, como a tradição dessa deusa foi trazida para as Américas e ficou mais firmada na América do Norte, mais especificamente nos Estados Unidos, a Páscoa por lá tem outro nome, que é o nome Easter. Easter, Ostara, Ostera, Eostre. Então, Easter, ou Eostre, no original, era a deusa da primavera, deusa da fertilidade, a deusa da renovação, que era cultuada pelos povos nórdicos. Então, a deusa Eostre era de uma personalidade bastante cativante e encantava todos por onde ela passava. E além de sua personalidade cativante, ela tinha uma beleza bastante exuberante também, sempre com seus cabelos dourados enfeitados por flores. Ela era uma deusa bastante alegre, festiva, e andava sempre saltitante, alegre e cantando. E ela era muito apegada também às crianças. Em um episódio relatado nos contos de Eostre, ela estava sentada rodeada de crianças, como era bastante comum de acontecer. Ela estava entretendo as crianças com a sua magia. Então eis que uma ave sobrevoa e pousa no braço de Eostre, e para ela agradar as crianças, ela fez uma magia, transformando a ave em uma lebre, que era o seu animal favorito. As crianças, claro, ficaram eufóricas, maravilhadas com aquele feito daquela magia de Eostre, e a lebre saiu saltitante pelo bosque e tal. Mas foram se passando os dias e a lebre não estava tão contente com aquela transformação. E as crianças foram notando que a cada dia que se passava, a lebre ficava menos alegre com a situação e foi ficando mais amuada, mais quieta e aparentando não estar feliz com a situação, a atual transformação dela. Então as crianças se reuniram e pediram a deusa para que fosse desfeita a magia de transformação da ave em uma lebre. E você sabia que a magia, uma vez feita, não pode ser desfeita. Fica aí, amiguinhos, a lição de hoje. A magia, uma vez feita, jamais pode ser desfeita. Mas Eostre não deu uma resposta negativa. Ela disse que faria a magia para tentar reverter a situação, nem que seja por um curto período de tempo. Mas naquele período não, porque aquele período era um período de inverno, onde os seus poderes estariam enfraquecidos. Então elas teriam que esperar até a próxima primavera chegar, que os poderes delas se restabeleceriam e ela então teria poder reverter aquele feito. Então Eostre esperou o inverno cessar, chegou a primavera e ela de fato lançou a sua magia para reverter a transformação que ela mesma fez. E a lebre voltou ao seu estado natural, voltou a ser uma ave
Então a ave alçou o voo de tanta alegria por ter retornado ao seu estado natural, e em gesto de agradecimento ela saiu botando diversos ovos em gratidão por ter voltado ao seu estado natural de ave. Mas como tudo na vida tem prazo de validade, a magia de Eostre se desfez novamente e a ave retornou ao estado de lebre. A lebre, então, conformada com a sua nova configuração, o seu novo estado físico de sendo uma lebre, reuniu todos os ovos que tinha botado naquele seu último estágio como ave, e pintou e enfeitou todos os ovos e distribuiu às crianças como agradecimento pelo apoio e pela tentativa de retornar ela para o estado de ave. Mas como não deu certo, após dar os presentes para as crianças, a lebre pegou os ovos restantes e saiu pelo mundo distribuindo os seus ovos enfeitados e pintados por ela mesma, a lebre. A deusa Eostre, amargurada pelo seu ato tolo de ter interferido na felicidade alheia daquele pequeno ser, ela então entalhou um desenho, uma figura de uma lebre na lua, para se lembrar e lembrar a posteridade de que não se deve usar a magia para prejudicar os demais seres. E só fazendo um adendo aqui de curiosidade, sabe aquelas dicas contidas em filmes, fazendo referências a outros filmes, que em inglês é chamado de easter egg? Easter, Eostre, egg. Easter egg, ovos de Eostre. Então, como toda a cultura nórdica foi trazida pelos vikings no século XIII e incorporadas, mescladas às tradições da Europa, é perfeitamente natural entender que essa cultura, essas tradições se mesclaram às culturas já existentes nesses povos. Como exemplo, Hernán Cortés, que era um espanhol que veio à América Central em 1519, devastou o Império Azteca e, quando retornou, levou consigo o conhecimento da produção do chocolate, que inicialmente a manipulação do cacau tem registros bastante antigos com os povos olmecas, posteriormente com os povos maias e, por fim, os povos astecas, que chamavam a bebida de chocoatl, que é a junção de duas palavras, que chococ quer dizer amargo e atl, água. Os europeus, tendo acesso a essa maravilha da culinária asteca, resolveram modificar um pouco a tradição de Eostre, que ao invés de trocarem ovos simplesmente pintados, resolveram fazer ovos inteiramente feitos de chocolate. E assim se fecha todo o ciclo envolvendo a tradição da Páscoa. Então é isso. Te cuidem e feliz Páscoa.